Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia. Atualmente eu sou estudante do 7º período de psicologia, porém eu já tenho mais de 20 anos de pesquisa na área de saúde mental por questões pessoais e eu criei esse espaço aqui para dividir com você os meus aprendizados, tudo aquilo que eu aprendi durante essa caminhada e que eu acredito que possa te ajudar da mesma forma que me ajudou. Eu estou fazendo uma série de vídeos a respeito do trabalho do Dr. Bessel van der Kolk, que é um psiquiatra e neurocientista holandês radicado nos Estados Unidos, que desde que há mais de 50 anos vem desenvolvendo um trabalho na área do trauma infantil, na verdade, transtorno do estresse pós-traumático complexo infantil, mas aqui, para efeito desses vídeos, a gente está chamando de trauma infantil. E hoje eu quero dividir com vocês as terapias, assim, a forma de tratamento, a abordagem que é compartilhada conosco no livro do Dr. Bessel van der Kolk, que se chama The Body Keeps the Score. Não tem tradução ainda para o português, mas numa tradução livre quer dizer o corpo mantém o placar, onde ele fala das alterações neurológicas que a exposição contínua ao trauma vai causar na criança. Então, no último vídeo eu falei sobre o trauma infantil no adulto, né? A personalidade da pessoa adulta que passou por uma situação traumática na infância. E hoje eu vou falar da abordagem recomendada, né? Da abordagem utilizada e compartilhada pelo Dr. Bessel nesse livro durante a vida dele, né? Ele explica como é que foi essa vivência dele, como é que ele chegou a tudo isso, e eu vou fazer aqui um resuminho para vocês. Na verdade, esse problema ele vai ter 2 níveis de tratamento. Por quê? Porque ele realmente é formado em 2 níveis diferentes do ser humano. O primeiro deles é o nível neurológico, onde vai ficar, digamos assim, estocado esse trauma e vai programar as nossas reações dali para frente. A gente vai reagir às situações com aquela lente ali de quem passou por aquilo na infância. Isso vai ficar marcado no nosso sistema nervoso. Porém, tem uma instância adicional que, no caso da pessoa do trauma, as ferramentas que nós precisamos como seres humanos para sermos bem-sucedidos no nosso dia a dia, na nossa convivência com as outras pessoas, nas nossas interações, não é possível que alguém nasça com isso dentro de si. Todo esse aprendizado é feito durante a nossa infância. Então, vendo as pessoas em que elas acreditam, que mensagem que elas estão te passando sobre as suas religiosas, são pessoas que acreditam no quê, tudo isso vai atravessar essa criança. E uma coisa muito necessária para que nós sejamos bem-sucedidos é conseguir se relacionar, é ter uma noção realista da vida, da natureza da vida. E isso em cuidadores que terminam por causar o trauma nessa criança, muitas vezes, a maioria delas, esse adulto não tem para passar esse ensinamento dessas ferramentas. Então, se você apenas olhar do ponto de vista neurológico e buscar resolver esse aspecto isoladamente, essa pessoa vai ter uma melhora no seu desregulamento emocional, né? Essas emoções muito intensas, o isolamento, a vergonha, isso vai até ser tratado e já vai ser um alívio imenso. Porém, existe um outro aspecto, que precisa haver uma construção, um aprendizado
de todas essas habilidades, de todo esse conhecimento a respeito da vida, a dinâmica da vida, o plantar e colher, né? Para você alcançar alguma coisa, você precisa colocar um esforço e aí você vai ter frutos daquilo, né? Até na natureza você vê que é assim que funciona. Mas existem pessoas que não têm essa noção, que não conhecem o verdadeiro sentido, assim, a dinâmica da verdadeira amizade. Então, se você não fez esses aprendizados, se você não viu ninguém se relacionando assim de forma incondicional, sem interesses, tudo isso vai influenciar. E se você não teve, se não foi oferecido a você, não é culpa sua. E ninguém pode esperar que isso vá brotar de dentro de você, porque não vai, isso é irrealista. Na verdade, o que essa pessoa vai precisar fazer é aprender essas ferramentas, né? esses dispositivos, absorver esse conhecimento a respeito da vida. Existem 60 sintomas catalogados na medicina, né, que estão relacionados com o trauma infantil. Então, todos esses sintomas, eles por si, né, são problemas e eles vão causar outros problemas para essa pessoa, como a solidão, o isolamento, né, uma série de aspectos que vão dificultar muito a vida dela. E aí ela pode chegar à procura de ajuda nos mais diferentes lugares. Ela pode chegar num serviço de saúde, num centro religioso, serviço de prevenção ao suicídio. Não está ainda suficientemente divulgado esse trabalho a respeito do trauma, esses conceitos, esse conhecimento ainda não foi absorvido pelos mais diversos aparelhos de assistência social, de assistência médica. Não é um conceito ainda que está divulgado. Então, fica-se olhando para essa pessoa como se ela fosse feita de vários pedaços diferentes e aí cada profissional, cada área, de repente está lá na igreja fazendo orações, tentando ver por que eu não me dou bem com ninguém, ou por que eu não consigo encontrar um trabalho que seja suficiente para manter as minhas despesas, pedindo a Deus que ajude. Porém, assim, não é nada contra religiões, nem contra a igreja, nem contra Deus. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, mas eu acho que se houvesse, quando houver, na verdade, porque eu acredito que isso vai acontecer, uma compreensão maior, mas isso se popularizar mais, esse conhecimento, eu acho que nós teremos mais chances de ajudar essas pessoas de forma efetiva, para trazer efetiva ajuda para esse sofrimento, efetiva cura para essa vergonha, para essa culpa internas, que essa ansiedade sem fim, porque são problemas da nossa época. Depressão, ansiedade, se você parar para pensar, transtornos de personalidade narcisista, borderline. Então, se você parar para pensar, talvez se houvesse uma integração assim desse olhar, e a gente ia descobrir muitas pessoas com trauma, né, por baixo disso tudo, e com essa teoria elas poderiam ser efetivamente muito melhor ajudadas. E aí tem um problema adicional, gente, que, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas João de Deus, né, é um grande exemplo disso que eu vou falar agora. Existem pessoas e pessoas no mundo, né? E a pessoa que vem de uma situação traumática, assim, da infância, ela tem uma marca na sua autoestima, ela tem uma busca por validação. E aí, infelizmente, isso eu não estou falando da minha cabeça, eu estou falando uma coisa que é sabida. Lugares aonde existem posições de poder,
pessoas com um certo tipo de transtorno, a gente podia dizer assim que é um transtorno oposto complementar ao trauma infantil, essas pessoas com essa busca, essa sede pelo poder de exercer o poder sobre as outras pessoas, por exemplo, uma pessoa dessa chegar numa posição como chegou João de Deus, por exemplo. Eu vi alguns dizendo que ele curou, sim, ele curou a minha mãe de câncer. Tá ok, mas isso não foi um atestado, isso não foi uma prova de que ele não era uma pessoa capaz de fazer tudo que ele fez com as mulheres lá que foram vítimas dele. Então, isso é uma tentativa de alertar, né? Quem tá aí ouvindo, quem tá pensando em alguém, ou quem acha que foi essa pessoa que passou por trauma quando pequeno, é uma coisa para a gente ficar atento, porque precisa do tratamento correto. É claro que a fé ajuda, é claro que uma série de coisas ajudam, mas se precisa você se sentir fazendo algo que lá no fundo você sente que não é positivo, lá no fundo você sente que não é, que aquilo ali não está sendo legal, ou que você segue por uma questão de medo, está totalmente fora do necessário, do que você precisa realmente. Você precisa de ciência, você precisa de pessoas que estudaram mais de 50 anos, outros pegaram o trabalho de outros que já vinham estudando, e essas pessoas sim se interessam de fato por você, sem querer nada seu, a não ser o seu benefício. Inclusive eu que estou aqui, né, e não cobro nada de você para trazer essas informações, então se você quiser deixar um like eu vou aceitar, tá bom? Se me deixar um comentário, então, nossa, aí eu vou gostar mais ainda. Uma outra coisa muito importante é que o adulto é o pai de si mesmo. E o trauma infantil, ele não vai permitir que essa pessoa aprenda um modelo de pai ou de mãe saudável. Porque o que acontece? Quando a gente cresce, nós viramos o nosso pai, a nossa própria mãe. A gente absorve esse modelo de quando a gente é criança, né? Por exemplo, hábitos de higiene, formas de se comunicar. Você vai aprender isso com a sua mãe. Então, se a sua mãe se comunica de uma forma doce, se comunica com clareza, né? Se você faz uma pergunta, ela não entende, ela vai perguntar mais, você vai ver que ela está interessada em você, você vai fazer um aprendizado. E se você mora num outro lar, você vai fazer outro aprendizado. Então, quando você cresce, que você tem que ter os seus hábitos de higiene. A minha mãe não fica vindo aqui hoje em dia na minha casa para me ver se eu tomei banho. Ela não vai fazer isso. Ela não vai dizer para mim o que eu tenho que comer. Mas eu aprendi tudo isso com ela quando eu era criança. Então, hoje em dia, eu sigo esse modelo. Na nossa autoparentagem, digamos assim, né? Nesse automaternagem ou autopaternagem, você tende a repetir. Então, se, por exemplo, sua mãe só falava gritando, se falava coisas ruins com você, se te chamava de burro, se te colocava para baixo, tudo isso você vai carregar para sua vida adulta. Se não investia cuidados com você, na sua higiene, se não te valorizava, você tem a grande chance de ainda estar lá adulto fazendo consigo a mesma coisa que a mãe fazia. Não cuidar de uma coisa sua, não cuidar dos seus bens, não olhar por aquilo que é seu, fazer por menos o valor do seu trabalho. Muitas coisas a gente vai repetir esse modelo e talvez não seja um bom pai ou uma boa mãe para si mesmo, porque aprendeu esse modelo. Então esse é um outro aprendizado que essa pessoa na vida adulta também vai precisar fazer, além daqueles outros conhecimentos que ela precisa para se relacionar com o mundo externo. Esses são conhecimentos que ela vai precisar para se relacionar consigo mesma. E aí, no nível cerebral, que é fundamental, né, tendo em vista tudo que se forma lá durante a nossa vivência,
o Dr. Bessel vai se apoiar na teoria polivagal. A teoria polivagal foi proposta por Stephen Porges. Ele foi pesquisador nas universidades de Maryland e na Universidade de Carolina do Norte. E ele propôs essa teoria juntando as observações de Charles Darwin com trabalhos científicos de vários outros cientistas, e ele juntou tudo isso, fez como se fossem umas peças de um quebra-cabeça e colocou o insight dele, e é em cima dessa teoria dele que o Dr. Bessel, né, que inclusive trabalhou junto com ele, desenvolveu a abordagem dele terapêutica para o trauma infantil, que vai ser, o Dr. Bessel vai chamar isso de terapia límbica. Por quê? Porque vejam, se o trauma está inscrito no nosso sistema límbico, é nesse lugar que tem que estar o nosso foco. Porque se você vai fazer uma terapia focada no racional, né? Vamos conversar, vamos tentar entender, vai ficar aqui em cima na parte superior do cérebro, mas o trauma mesmo não é aí que ele está. E essas partes não vão se comunicar dessa forma. Então, a gente tem que fazer essa abordagem do ponto de vista do cérebro límbico. E aí vai entrar o nervo vago. Quem é o nervo vago? O nervo vago é um grande nervo que faz a comunicação do sistema límbico com o resto do corpo. Então, ele vai percorrer os mais diversos órgãos do corpo, ele vai estar direta ou indiretamente ligado com todos os sistemas do corpo. Então, o sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema excretor, ele vai estar direto ou indiretamente ligado em tudo. E o que acontece com ele? Quando nós estamos lá na nossa infância formando esse trauma, ele está sendo programado. E quando nós ficamos adultos, esse esquema cerebral que diz pra gente, isso é quando alguém te olha com essa cara é porque vai te bater, baseado lá na nossa infância, esse nervo ele vai já na vida adulta, ele vai estar programado já com aquelas situações e ele já vai estar no automático. Então, essa teoria polivagal, ela oferece a oportunidade, a possibilidade de nós fazermos o caminho contrário. Se esse trauma alojado no sistema límbico envia para todos os órgãos, para todos os lugares onde ele vai, mensagem de pânico, a proposta da teoria polivagal é que nós então utilizemos o caminho contrário, que nós utilizemos os estímulos sensoriais para reprogramar o nervo vago. E é dessa forma que o Dr. Bessel vai buscar alternativas para o tratamento do trauma. E ele vai falar que na medicina oriental, tudo isso já vem sendo tratado há muito tempo dessa forma, através de cânticos, através de lutas marciais, através de Tai Chi Chuan, yoga, uma série de tratamentos que para eles são tratamentos e não são medicamentosos e, no entanto, são muito eficazes. E o Dr. Bessel, ele vai seguir essa ciência milenar oriental já consagrada aí por esses milênios todos e que vem sendo reconhecidamente capaz de tratar, de atingir o seu objetivo. E aí ele vai fazer uso, Dr. Bessel vai discutir com a gente neurofeedback, yoga, música, canto, mindfulness, massagem, hipnose, EMDR, lutas marciais, exercícios físicos, teatro,
porque é uma proposta muito inovadora, que não se passe por medicamento, que não se passe por terapia, de ficar falando. Eu sei que eu estou fazendo psicologia, pode parecer estranho para você eu dizer isso, mas é o que eu acho que o problema certo tem que ser tratado com a ferramenta certa. Bom, queridos, hoje era isso que eu queria dizer para vocês. No próximo vídeo eu vou já começar a discutir individualmente cada uma das alternativas terapêuticas propostas pelo Dr. Bessel e vai ser um papo bem bacana. Espero que você volte para assistir comigo, tá bom? Obrigada novamente e até a próxima.